Hoje eu vou falar de um tema que vocês sabem que me acompanha há muitos anos, né? O site foi o primeiro veículo de imprensa do Brasil a ter uma seção exclusiva sobre sustentabilidade. Então, desde 2008, a gente tem no site a seção Recicle-se. E essa semana está rolando um evento muito legal, muito importante, e por isso eu convidei a Fernanda Simon, que é uma das responsáveis por trazer aqui para o Brasil esse movimento que é o Fashion Revolution. Oi, Fê! Oi, Lilian, que prazer! Que delícia a gente poder conversar um pouco sobre esse assunto que a gente gosta tanto, né? Nossa, maravilha! Uma honra enorme estar aqui representando o Fashion Revolution. Temos muita admiração por você, né? Como uma grande referência no jornalismo de moda brasileiro. Foi também, né? Você falou que o site, o portal Lilian Patti foi um dos primeiros a falar sobre isso. E também eu lembro aqui, lembrando, né, que foi o primeiro grande portal, primeiro veículo de imprensa grande que falou do Fashion Revolution no Brasil também, lá no comecinho, quando a gente chegou, bem pequenininho, e foram os primeiros, assim. Então é uma honra estar aqui hoje conversando com você. Eu acho que a gente podia começar contando um pouquinho a história do Fashion Revolution, porque acho que tem gente que não sabe a origem do Fashion Revolution, um movimento que acabou nascendo na Inglaterra, daí você trouxe também para o Brasil, hoje em dia está no mundo inteiro e faz 8 anos, né, que começou o movimento. Isso mesmo, Lilian. O movimento começou em 2013, quando aconteceu o acidente do Rana Plaza, que foi uma fábrica que abrigava diversas confecções de roupa lá em Bangladesh, produzia para várias marcas conhecidas. Essa fábrica ela já estava apresentando condições inseguras, né? As paredes já estavam rachadas, os trabalhadores não estavam se sentindo seguros de estarem ali dentro. E esse prédio desabou, mais de 1.000 pessoas morreram, mais de 2.500 pessoas ficaram gravemente feridas. E esse acidente foi um marco mesmo na história da moda, né? Porque ele trouxe para maior visibilidade todas essas questões que estão escondidas por trás das nossas roupas. E principalmente em quais condições que esses trabalhadores estão trabalhando. Né? Então, a gente fala de uma produção em país asiático, né, que parece que está distante da gente, mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente consome muitos produtos que são produzidos nesses países asiáticos, que são produzidos em Bangladesh. Bangladesh, inclusive, é o segundo maior produtor de roupas do mundo. Né? Então, provavelmente, todo mundo, ou quase todo mundo, tem alguma peça que foi produzida por lá. E quando esse acidente aconteceu, alguns profissionais da Inglaterra que já estavam envolvidos com uma moda mais ética, dentro do movimento slow fashion também, que já estavam assim articulados, né, se uniram e criaram um movimento para trazer visibilidade para o que está por trás das roupas, para trazer também maior consciência sobre os trabalhadores, sobre essas pessoas que produzem as nossas roupas. Tanto é que a gente tem a hashtag Who Made My Clothes, quem fez minhas roupas, que foi assim o princípio do Fashion Revolution e continua sendo o nosso mote principal, né? A gente trazer para o protagonismo esses trabalhadores, que é um trabalho tão nobre, né? E com o passar do tempo, esses trabalhadores foram ficando cada vez mais apertados. Então, esse foi o acidente que deu origem ao Fashion Revolution, daí o movimento começou a se espalhar e no mundo. Eu, na época, morava na Inglaterra, eu já trabalhava com uma das pessoas que fez parte desse grupo que fundou o Fashion Revolution, e ela me indicou para ser a representante do Brasil. Daí eu voltei para o Brasil e comecei aqui com algumas pessoas fazer esse movimento acontecer. Né? Então, isso foi em 2014, quando eu cheguei aqui, comecinho de 2014, e agora fazem 3 anos que nós estamos registrados como uma ONG, né, como Instituto Fashion Revolution Brasil. E trabalhamos ao longo do ano com outros projetos,
além da semana Fashion Revolution, né? Porque daí, esse dia do acidente, o dia 24 de abril, ficou marcado como Fashion Revolution Day, e daí se estendeu para a semana Fashion Revolution Week, e todo ano, ao redor do mundo, a gente usa essa semana como uma plataforma para discutir esses assuntos, né? Então, tanto para questionar as marcas sobre os processos produtivos, quem são as pessoas por trás, do que são feitas as roupas, e também para a gente trazer outras discussões, outras pautas locais, regionais, né, para esse debate. Ô, Fê, eu acho que uma das grandes relevâncias, digamos, do Fashion Revolution é mostrar a qualidade e as condições de trabalho que envolvem a nossa roupa, né? Porque é uma longa cadeia, né? Cada vez mais longa, e é um dos setores onde a informalidade ainda, ou a quarteirização, a quinteirização, então, tudo isso gera um ambiente meio tóxico, né? E daí, quando vem essa conscientização, quem fez minhas roupas, em que condições elas foram feitas, né? Isso acho que obriga o mercado não sei se profissionalizar, mas assim, a olhar para o seu sistema e ver que aquilo não está bom. Você sente que nesse período a gente teve algum avanço na indústria como um todo? Sim, Lilian, exatamente isso, né? O Fashion Revolution vem trazer essa questão de quão longe a gente está das pessoas que fazem as nossas roupas e quão complexa é essa cadeia produtiva da moda. Né? A gente vê que muitas vezes o tecido, a matéria-prima, ela foi plantada em um país, daí ela foi beneficiada em outro país, costurada em outro país, para ser feita, embalada e ser vendida em outros lugares. Né? Então, assim, é de fato uma cadeia muito complexa e com toda essa moda rápida, né, a gente vê esse avanço do fast fashion e das tendências, né, esse consumo rápido, que daí a gente consome mais rápido e a produção ela é feita de forma mais rápida também. E daí, cada vez mais, os trabalhadores são apertados. Então, sim, a gente sente que as marcas elas estão olhando mais para essas questões, só que o problema ele é tão grande, ele é tão complexo, que ainda a gente precisa assim, de muitas mudanças, a gente precisa de fato de uma mudança ainda mais radical. E um exemplo disso é a pandemia do Covid, né? Que ano passado, quando deu a pandemia, quando surgiu, os trabalhadores do setor foram novamente os mais afetados. A gente tem assim números que até foram um mínimo de 3 bilhões de dólares de pedidos cancelados só nos primeiros meses, só em Bangladesh. Então, assim, esses trabalhadores eles foram deixados, muitos perderam seus empregos, os que tinham essas pequenas confecções, médias confecções, ficaram na mão, tendo que demitir seus funcionários também. Aqui no Brasil, muito importante a gente falar isso, a situação não é diferente. A gente tem muita produção irregular, né, também que envolve marcas muitas vezes grandes, marcas conhecidas, ou não, às vezes também são marcas, né, que vendem de uma forma na rua mesmo, comércio de rua. Então, no Nordeste, né, a gente tem visto muito essa questão também dessa produção rápida, irregular, informal. Em São Paulo, a gente vem conversando com outras organizações que estão em contato com esses trabalhadores, e a gente tem histórias assim de mulheres que durante a pandemia elas trabalham durante o dia, durante a noite, durante a madrugada, assim, para ter um mínimo de comer, assim, né? Teve até os casos das máscaras sendo produzidas por 10 centavos, por 20 centavos. Então, assim, essa questão dos trabalhadores, ela ainda é primordial, ainda é a nossa prioridade, né, para a gente olhar que por mais que as marcas estejam procurando um caminho mais responsável, por mais que elas estejam olhando para isso, a problemática do setor ainda é muito grande e os trabalhadores ainda assim são os mais afetados. E vamos lembrar que esse é um setor onde 75% da mão de obra é feminina. Então,
Quantas mulheres não dependem disso para sustentar suas famílias, educar seus filhos? É muito triste o que está acontecendo, né? Realmente é uma sobrecarga para essas mulheres todas que têm que dar conta de tudo. Você tem algum exemplo positivo de alguém de alguma marca, de alguma empresa que conseguiu já transformar alguma coisa importante no seu modo de produção? Sim. Um bom exemplo que eu posso trazer aqui é um projeto que o Fashion Revolution tem, que é o Índice de Transparência da Moda. E o Índice de Transparência da Moda, ele avalia, né, o índice de transparência mesmo das maiores marcas nacionais. Então, a nossa última edição foram avaliadas 40 marcas, e essas 40 marcas, muitas das maiores, elas passam por um processo a gente faz workshops, a gente faz encontros com essas marcas. E a gente recebe feedbacks dessas marcas, a gente recebe o retorno dessas marcas, o quão participar desse processo é importante para elas olharem internamente e criarem mudanças ali na forma que elas trabalham. Eu não vou citar o nome das marcas, mas são marcas assim dessas maiores, e a gente tem assim depoimentos de marcas que criaram um comitê de sustentabilidade internamente, de marcas que criaram novas políticas, né? Então, assim, é muito interessante de ver que elas de fato estão abertas a aprender e levar esse conhecimento para dentro das suas empresas. Que tamanho que tem que ter uma marca para entrar na pesquisa? São as maiores marcas. E daí a gente tem alguns recortes, né? De acordo com o faturamento, com a representatividade da marca. Então, tem marca que, por exemplo, é muito grande, mas ela só existe no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, a gente dá preferência para uma marca que esteja mais espalhada pelo Brasil, que as pessoas conheçam mais. Então, a gente tem categorias, né, de marcas, tem sapatos agora, luxo, varejo e... é isso. Esporte. A gente tem, por exemplo, um outro exemplo que é um trabalho que eu gostaria de citar, que é o Instituto Alinha. O Instituto Alinha, maravilhoso, né? O Instituto Alinha, eles trabalham como? Tem algumas oficinas que estão ali num processo irregular, que não tem, muitas vezes, condições de passar por um processo de vistoria, né? E o Instituto Alinha ajuda essas oficinas a elas se regularizarem, arrumarem as documentações, arrumarem as máquinas de uma forma que tenha algum conforto, que tenha segurança. E daí o Instituto Alinha conecta essas oficinas regularizadas, alinhadas, eles até dão esse nome, né, de oficinas alinhadas, a estilistas, as marcas que estão procurando essa mão de obra justa. E a campanha que vocês fizeram de Quem Fez Minhas Roupas, e agora a outra campanha que é do Que é Feito Minhas Roupas, vamos falar dessas duas campanhas? A campanha, né, do Quem Fez Minhas Roupas, como que ela acontece? Então, a gente incentiva que as pessoas usem as redes sociais, usem até o próprio e-mail ou a carta, o que seja, para contatar as marcas que gostam ou as marcas que têm curiosidade para perguntar quem fez minhas roupas e também do que são feitas minhas roupas. Então, o que a gente faz? Né? A gente usa do poder da sociedade civil mesmo, né? Para a gente, como cidadão que compra, que consome, usar esse nosso poder e mostrar que nós estamos, sim, interessados em saber quem são as pessoas por trás, quais são as substâncias que estão nas minhas roupas, né? Do que elas foram feitas, de onde que vem essa matéria-prima. Que a gente aqui está falando bastante das questões sociais, mas também existem as questões ambientais. A indústria da moda ela é uma das que mais impacta o meio ambiente. Quando a gente olha para a produção de matéria-prima, o poliéster, né, que é a matéria-prima mais utilizada na indústria, ela vem do plástico. E, gente, a gente está vivendo uma crise climática. A gente falar sobre plástico hoje, pensar que a maior parte das nossas roupas são feitas em plástico, né? E esses plásticos, daí tem a questão do microplástico, que vai parar nos rios, que vai parar nos solos, que vai parar
no mar, né? Até tem uma pesquisa da Ellen MacArthur Foundation que fala que 35% dos microplásticos encontrados, eles vêm dos têxteis, né? Dos microplásticos encontrados no mar. Então, assim, tem todas essas questões ambientais que a gente precisa falar. Né? No Brasil, a segunda maior, no Brasil não, no mundo, a segunda maior fibra utilizada é a fibra de algodão. Quando a gente olha para essa produção de algodão, ela é uma produção, muitas vezes com semente transgênica, alto uso de agrotóxicos, uma monocultura. Então, assim, isso impacta a qualidade do solo, a qualidade da vida, impacta a biodiversidade, impacta a água. Então, assim, são processos. Quando a gente fala de moda e ecologia, né, quando a gente fala dessas questões ambientais, são processos assim muito complexos também, que vai lá desde a extração da matéria-prima, passando por todo o processo de beneficiamento, né, porque daí tem o transporte, tem o tingimento, tem todos os beneficiamentos que o tecido precisa passar até ele ficar pronto ali, de estamparia e tudo mais, e até chegar até virar uma roupa. Tem os cortes, né, dentro de uma oficina, até tem um número que fala que 35% até 30% de um tecido, ele é desperdiçado ali no momento de confecção da roupa. Então, olha só, né, a gente tem toda essa história para fazer essa produção de tecido e 30% é desperdiçado antes da roupa ficar pronta. Agora, né? Fê, me é verdade ou não, mas os produtores de algodão se defendem no Brasil dizendo que é uma agricultura tão avançada que as quantias de agrotóxicos são mínimas hoje e que afeta pouco o solo. Dá para medir isso? Como é que a gente faz para saber se isso é verdade ou não? Porque é muito forte a cultura do algodão no Brasil, né? A cultura do algodão é muito forte no Brasil. E, bom, e com certeza existem essas teorias também, né? Mas agora, quando a gente olha que o que o agronegócio está fazendo no Brasil, assim, as terras que eles usam, e quando a gente estuda os modelos de produção que estão alinhados com os modelos dos ciclos da terra, né? Quando a gente olha para um sistema de permacultura, um sistema de agrofloresta, um sistema biodinâmico, a gente vê que a monocultura, ela empobrece o solo. Ela impacta a biodiversidade, sim, né? Porque ela está tirando tudo aquelas riquezas naturais do solo e está colocando apenas uma planta. E dentro de um sistema natural, como é na floresta, ou como acontece em outros espaços, dentro da natureza, as plantas elas conversam, elas se interagem, uma ajuda a outra. É um modelo de produção muito mais avançado, que é o modelo natural da vida. É tipo uma orquestra, né? Cada um vai. Exatamente. E a gente vê que sim, existem pesquisas, existem provas que mostram que todo mundo sai ganhando quando há diversidade, né? Então, até um dos princípios da agrofloresta é trabalhar dentro dessa diversidade. Agora, de fato, a gente também não pode deixar de perceber, né, que já existe muita produção de algodão e que existe uma grande demanda para essa produção de algodão. Então, a gente pensar que todo esse algodão vai ser orgânico, vai ser agroflorestal, ou vai ser, assim, mais sustentável de um dia para o outro, não é real, né? Porque toda mudança, ela precisa acontecer dentro de um processo, dentro de um tempo, não é tão simples assim, né? Então, eu também acho que, claramente, a produção convencional precisa fazer avanços, precisa assim controlar os agrotóxicos, precisa cuidar da cadeia produtiva deles também, né? Ir melhorando, ir avançando, mas a gente também não pode deixar de fomentar essas práticas que de fato estão mais integradas com a saúde da terra. Totalmente, a agrofloresta é o futuro, né? Com certeza. Agora, existe uma resposta quando a pessoa pergunta para a gente, mas então eu compro, é melhor, bom, porque o algodão orgânico a produção ainda é muito pequena, né? É muito bom, enfim, é muito.
quando a pessoa pergunta, mas então é melhor eu comprar uma roupa de algodão ou de poliéster? Então, de fato, a produção de algodão orgânico no Brasil ela é muito pequena, ela é menos de 0,1%. Né? Existem pouquíssimos produtores de algodão orgânico aqui no Brasil. Existem alguns projetos, né, fomentando a prática até de outras fibras dentro de sistemas agroflorestais, mas de fato isso ainda é muito pequeno comparado com a nossa demanda por matéria-prima. Agora, assim, sobre essa pergunta, eu acho que ela, assim, não tem uma saída, sabe, uma resposta pronta, porque eu acho que tem vários outros pontos que devem ser considerados também, né? Então, qual marca é essa? Como que é a produção dessa marca? Como que é essa peça? Né? Existe, por exemplo, alguns sistemas o sistema circular, né? Por exemplo, da economia circular, do cradle to cradle. Então, por exemplo, se é uma peça de poliéster que ela foi feita pensando em ser reciclada, ou que se existe um processo também de logística reversa, né? Então, assim, tudo pode ser bem trabalhado se for bem desenhado, se for bem pensado. Né? Então, eu acho que depende, né? Essa camiseta de algodão e essa camiseta de poliéster precisa ser bem avaliada, né? Também para saber qual das opções, assim, avaliada no todo, assim, né? De uma forma mais integral, para entender qual seria a melhor opção, né? E tem também todas aquelas questões que a gente não pode deixar de considerar. Você vai comprar o que você vai usar, comprar pensando na durabilidade, né? Pensando também em peças que tenham qualidade. Né? Hoje em dia a gente vê muita roupa que não tem qualidade, ou que as pessoas vão usar uma, duas vezes e não querem mais usar. Então, assim, fazer essas boas escolhas também fazem parte desse processo de fazer uma escolha consciente, né? E das fibras, então, eu quero que você fale quais você considera que são mais friendly? Olha, assim, eu acredito muito nas fibras naturais, no algodão orgânico. A gente tem também muitas outras possibilidades para serem exploradas. Né? O linho é uma fibra maravilhosa, é uma fibra que está aí na história, né? Até na Bíblia se fala do linho. O cânhamo também é uma fibra também que tem muito mais qualidade do que o algodão, que é muito mais resistente do que o algodão. O cânhamo não precisa de água na produção, não precisa de pesticida na produção, não empobrece o solo, né? Então, assim, traz muitas possibilidades, só que por questões até de um certo desconhecimento, né, da planta, até por conta das questões da cannabis, né? O cânhamo, a produção de cânhamo é proibida no nosso país, mas muitos estudos provam as oportunidades que uma produção de cânhamo poderia trazer para a indústria têxtil. O linho também é uma fibra que não se produz no Brasil, se produziu muito, mas agora não se produz mais, mas também é uma fibra também muito resistente, é uma fibra também que não precisa de agrotóxico, né? O linho, ele vem da linhaça. Então, a gente vê que são plantas assim que já tem até um histórico, né, de saúde, né, a linhaça, assim, com linho, eu acho tudo muito lindo. Fê, você sabe, vou te interromper, mas a do linho, a gente foi, assim, referência em linho, até anos 80, 90, o Brasil era muito bom em produção de linho. E hoje eu fico pensando assim, ninguém está vendo essa oportunidade de voltar a fazer linho no Brasil, gente? Mas fala um pouquinho da viscose também, que acho que é uma fibra interessante da gente comentar. Então, a viscose é uma fibra artificial que ela também tem bastante impactos, né? Porque ela vem do eucalipto, né? Ela vem então ela vem de uma matéria-prima natural, só que ela passa por um processo químico que ele é bem impactante. Então, até existem algumas produções que são mais limpas, mas assim, a viscose ela é uma fibra que ela é um pouco questionável, né? Assim, ela é questionável. Agora, voltando a falar até das fibras naturais, o Brasil tem uma produção de seda,
né? A seda é uma fibra também que a gente produz, uma fibra nobre, né? Tem também muitas questões, porque é uma fibra que não é vegana, então ela levanta, quando a gente fala de sustentabilidade, né? Muita gente questiona a questão da seda, mas quando a gente olha, né, que aqui no Brasil a gente tem muitas produções locais, feitas por famílias, dentro de um sistema de agricultura familiar, a gente vê que traz impactos sociais bem positivos, né? E é uma fibra que ela é natural, né? Até aqui a Dan está dando o exemplo da Casulo Feliz, né? Mas tem essa questão animal, né? Que não é uma fibra vegana. Uhum. Mas daí a gente vai entrar numa outra discussão sobre nem tudo que é vegano é bom também, né, para a natureza, que é o caso do poliéster, que é vegano, mas tem lá um impacto importante, né, e um impacto que dura mais do que décadas, né, porque Exatamente. decomposição, etc. É muito complexo, gente, não é simples. Isso Não. tudo que a gente... Não é nada simples, é muito complexo, mas são questões que, quando a gente toma consciência, a gente começa a se preocupar e até dar mais valor para o que você está escolhendo, o que você está usando. Eu acho que assim, talvez um dos pontos mais importantes, né? A gente falou do fast fashion, eu já vejo que o fast fashion está em queda, e a gente vê como o mercado de revenda das peças de segunda mão, ou de aluguel, ou de troca, está em ascensão. Isso é muito legal, né, Fê? Exatamente, né? A gente vê que esse modelo rápido, de consumo rápido, produção rápida e descarte rápido, né? Que a gente não falou da questão do descarte, que os aterros estão cheios de lixos de roupas, têxteis. A questão do pós-uso das roupas, que a gente tem tanto a questão do pós-uso a questão da doação no Brasil, ela é um pouco mais normal, assim, do que em outros países, né? Na Europa, se joga muito mais roupa no lixo mesmo, roupas em boas condições, nos Estados Unidos também, né? Assim, agora aqui no Brasil a gente ainda tem um pouco da doação, mas mesmo assim ainda é um problema seríssimo, porque a gente vê que as pessoas compram roupas e descartam essas roupas como elas fossem algo descartável, e roupas não, elas precisam durar. A gente vê, inclusive, né, Lili, acho que você pode até trazer assim uma contribuição em relação a isso, que na história, né, o quanto que as roupas duravam, né, Nossa, assim, elas eram... eu vou te falar uma coisa, acho que uma imagem simples da gente entender o que a gente faz com a roupa hoje é que, assim, um armário até os anos 70 de uma casa, de uma família, tinha tipo 2 portas de armário. Você tinha a roupa do domingo, você tinha aquela roupa de bater no dia a dia. Então, assim, a pessoa tinha 5 looks, digamos, né? Olha, hoje, esses closets que a gente vê ostentação aí nas redes sociais, eu não sei para que ter tanta roupa, porque não dá tempo de usar. E então a gente vê como houve uma pressão para a gente consumir, é como se o mercado falasse para a gente: você precisa, mas a gente não precisa. A gente precisa de muito menos do que o que a gente tem, na verdade, né? Então, essa mudança é assim, basta pega um filme dos anos 70, você vai ver qual era o tamanho do armário de uma pessoa rica. E hoje, como é que é? Hoje é um apartamento o armário dela. Fê, como é que pode? Como é que pode? Tem até um dado que fala que hoje nós consumimos 400% a mais do que há 15 anos. 15, hein? 15, exatamente. Então, assim, esse consumo, e é isso, vem dessa produção rápida, então a gente fica precisando desse tanto de matéria-prima para produzir esse tanto de roupa, que daí as pessoas espremidas para fazer essa produção, e essas roupas, elas são descartadas, viram lixo. Né? Então, assim, é um sistema que ele está totalmente errado, né? Por isso, até, inclusive, que dentro do Fashion Revolution a gente fala que nós precisamos de uma mudança sistêmica. É uma mudança na forma que a gente pensa a moda, a forma que a gente consome, a forma que a gente produz. E essa mudança, ela precisa passar
por todos, desde os consumidores, desde as faculdades, as escolas de moda, né? É muito importante que a gente tenha uma educação para o desenvolvimento sustentável, que essa transformação passe nas empresas, que as empresas tenham essa mentalidade, dentro da mídia, né? Que a mídia também fomente esse debate. Então, assim, a gente fala nessa mudança sistêmica, né? Porque é complexo, mas, assim, a gente precisa mudar radicalmente, porque a gente chegou num ponto que não dá mais, né? E, mais uma vez, é isso. A gente está vivendo uma mudança climática, uma crise climática, né? A gente está passando por uma pandemia que já está mostrando que, da forma que a gente está vivendo, não está dando certo. As questões estão cada vez mais sérias, né? Temos questões sanitárias, questões econômicas, questões climáticas. Então, são tantas crises que a gente vive nesse momento que, se a gente não tiver esse pensamento holístico, integrado e sistêmico para trazer essa mudança, a gente fica também ali, às vezes, só no raso, né? Assim, e não muda verdadeiramente. E me diz uma coisa, durante a pandemia, você sente que o despertar de consciência em relação à moda foi maior? As pessoas estão mais conscientes em termos de consumo também? Olha, Liliana, eu acredito que sim, né? Eu até conversando assim com outros profissionais, eu acredito que eu vejo que e sinto assim, né? Que a pandemia ela mexeu muito com todo mundo, não tem como. Eu acho que claramente, né? As pessoas mais vulneráveis elas sofrem os impactos de uma forma mais drástica, infelizmente é a realidade, né? Principalmente no nosso país, a gente vem percebendo, né, questões seríssimas acontecendo, mas eu também percebo que todo mundo passou por um processo de reflexão, né, e de rever mesmo os nossos valores, os nossos hábitos, e perceber o quanto que a gente não precisa, né, de determinadas coisas, né, e quantas coisas a gente tem em casa, quantas coisas a gente não precisa, quantos excessos a gente vive em um mundo tão caótico. Então, eu sinto, sim, que houve uma mudança de mentalidade em relação ao consumo de moda. Também venho vendo muitas pesquisas, venho vendo que o assunto vem alcançando novos espaços. Então, também, assim, a gente vê que essa é uma discussão que ela vai alcançando outros lugares mesmo, né? E falar de sustentabilidade, mais do que nunca, tem que ser pauta, porque essa questão da pandemia também é uma questão climática, né? Também é uma questão de sobrevivência, também é uma questão que está conectada com o desenvolvimento mais sustentável. Então, eu acho que as pessoas elas estão criando, sim, mais consciência nesse momento. Agora, vocês fizeram um desdobramento do Quem Fez Minhas Roupas, que é a cor de quem fez minhas roupas, né? Exatamente. Exatamente, né? Bom, as questões raciais, elas vêm sendo discutidas não só dentro do Fashion Revolution, como no mundo, né? Cada vez mais a gente vem percebendo a necessidade dessa reparação histórica e quão urgente é tudo isso e o quanto a moda também ela é responsável, né, por fomentar questões racistas mesmo. Então, como a gente precisa se unir para a gente trazer espaços para essas conversas. Então, dentro do Fashion Revolution, a gente tem um comitê racial. Esse comitê racial ele é composto por pessoas da nossa equipe, então, da nossa rede, então, por representantes locais, por estudantes embaixadores, docentes embaixadores e outros colaboradores. E esse comitê desenvolve ações também ao longo do ano. E para a Semana Fashion Revolution, eles trouxeram essa hashtag para a gente olhar que muitas vezes as pessoas que estão lá fazendo as nossas roupas, elas são pessoas não brancas, né? Enquanto as pessoas que estão nas lideranças são pessoas brancas. Então, para a gente também trazer essas questões, trazer esse olhar, né? Racial lá para quem está fazendo, como também para frente, né? E é possível saber a proporção
racial dentro do mercado da moda? Olha, Liliana, não tenho esse dado, mas a gente vê, assim, em pesquisas, inclusive, né, que é sempre ressaltado a questão que são pessoas não brancas, né? Até mesmo em questão dos trabalhadores asiáticos, dos imigrantes aqui no Brasil, a gente percebe que existe essa questão, sim, mas como número mesmo, eu não lembro de ter visto essa informação. É difícil, né? Eu acho que ainda é muito difícil, mas o que é muito claro, de cara a gente percebe, é que como as marcas, aqui no mundo, né, o número de estilistas negros é muito pequeno. Eu fico impressionada. Agora, no Brasil, a gente tem alguns movimentos, tem a Célula Preta e tem outros movimentos que trazem mais esse criador, né? Que colocam esse criador mais no palco. Mas eu pergunto, por que isso acontece, né? É muito triste. Nessa semana, a Fashion Revolution, inclusive, está rolando assim muita discussão. Ontem mesmo a gente teve uma mesa que foi feita pela equipe de Salvador sobre racismo com a Carol Barreto e com o Renato Carneiro, com a Ana Fernanda, que foi assim incrível. E a gente vê que, assim, na verdade, existe muitas pessoas na moda, pretas e pretos, e que às vezes, assim, a gente só não, talvez eles só não estejam nos mesmos espaços, né? E por isso que essa mudança sistêmica ela é tão essencial. Eu fico sempre assim, né? Falar sobre as questões raciais, elas são muito sensíveis. E dentro do Fashion Revolution a gente vem aprendendo muito, vem sendo assim uma construção de muitos aprendizados, né? Mas assim, a gente vê que do ano passado para esse ano, quantas pessoas assim dentro da nossa rede, que a campanha do Fashion Revolution ela acontece de forma muito horizontal, da semana do Fashion Revolution. A nossa programação ela é feita pelos representantes, pelos estudantes embaixadores. Então, a gente vê assim que esse ano foram trazidos assim muitas questões dessas, né? Muitos estilistas, muitos pensadores, muitos acadêmicos, né? Então, assim, a moda ela é um reflexo, até alguém falou aqui, a moda ela é um reflexo da sociedade racista que a gente vive, né? Que precisa dessa mudança radical urgentemente, né? A gente também vem trazendo uma aproximação com as pessoas as pessoas com deficiência, né? Então, assim, a gente também tem o Rilab, que é um parceiro. O Rilab fala sobre para quem você faz as suas roupas. Eles até fizeram a hashtag, né? Para quem você está costurando? Você considera todos os corpos? Você considera os corpos que apresentam algum tipo de deficiência? Né? Então, também é uma questão que faz parte quando a gente pensa em diversidade na moda. E que muitas vezes, dentro de um mercado convencional de marcas, dentro de uma produção convencional, esses corpos não foram considerados, eles não são considerados, né? Embora seja um mercado, inclusive, muito importante em termos de volume, né? Exatamente, com certeza. Por falar em Fashion Revolution, então, qual é a grande revolução que a moda precisa promover? Acho que é uma revolução de consciência. Eu vejo que essa revolução ela começa na consciência mesmo da gente estar aberto a perceber as diferenças, estar aberto a aprender, a olhar o outro com mais empatia, olhar a natureza. Dentro do Fashion Revolution, inclusive, a gente trabalha com 3 passos estratégicos, né? Que é o sensibilizar, informar e mobilizar. Então, a gente acredita que, assim, precisamos estar sensíveis, precisamos nos informar e depois agir, né? Então, assim, acredito que tudo começa nessa consciência mesmo. E daí, a gente até teve a live de abertura que eu falei, né? A revolução ela é agroflorestal, a revolução é feminista, a revolução é periférica, é cooperativista, né? Então, assim, é regenerativa. Eu acho que falar também num mundo tão destruído, né? A gente está vendo tanta essa destruição,
esse modelo de produção que impacta tanto o nosso planeta, né, que a gente precisa falar sobre processos regenerativos da natureza e até de nós mesmos, né, para nós nos conectarmos mais com as nossas essências, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, assim, para a gente criar ambientes que sejam mais saudáveis dentro de todos os espaços. E isso se reflete no nosso espaço de trabalho, que é a moda, né? Então, assim, que a gente regenere esse setor tão lindo, né? Porque a moda, ela tem muita potência, né? De criação. E eu acho que, assim, a moda é essa grande vitrine sempre de processos novos. Então, a gente é uma coisa que vai se refletir, na verdade, em todas as indústrias, porque não é só na moda, né? Então, e essa regeneração tem que estar na moda, mas, assim, individualmente ela é fundamental, porque a gente foi muito condicionado a criar valores absolutamente equivocados, né? Então, a gente realmente precisa regenerar geral, né, Fê? Com certeza. E é o que você falou, né? A moda, ela tem esse potencial de trazer essas mudanças, e a mudança que a gente está precisando nesse momento é essa. E eu tenho certeza que a moda faz parte dessa mudança, desse processo radical para um planeta que seja bom para todos, né? Isso mesmo. Gente, Fê, muito obrigada, adorei. Você sabe que esse é um assunto que a gente pode ficar horas, né, falando, trocando. Lilian, eu agradeço imensamente todo o seu apoio, todo o seu carinho. Que bom ter você participando da Semana Fashion Revolution aqui com a gente. Gratidão mesmo. Estamos juntas na Revolução da Moda. Agradeço todo mundo aqui que participou e fica o convite também, né, para as pessoas verem a programação do Fashion Revolution. Dentro do Instagram do Fashion Revolution Brasil, tem ali no Linktree, tem tudo que está acontecendo, a programação que já passou, que vai passar. Então, fica aqui esse convite para todos vocês que estiveram com a gente. E agradeço. Vamos usar as hashtags, vamos perguntar para as marcas, vamos aí, né, construir essa moda boa para todos. Isso mesmo, uma moda positiva. Obrigada, Fê, obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Uma ótima Fashion Revolution Week para nós. Beijos, valeu, gente! Então, se vocês curtiram esse vídeo, deixa aqueles 3 Cs, curtam, comentem, compartilhem com os amigos. Vamos fazer esse despertar da consciência, fazer a revolução na moda, criar uma moda mais positiva. Um beijo!